Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias. Querido, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Aleluias. Atos, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Obrigado, querido. Amém? Todos acharam? Atos 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, aleluias. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Louvado seja Deus. Somente até aí, feche seus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que envie os teus santos anjos neste lugar, com espada desembainhada, repreendendo todo o poder das trevas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que este lugar, Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, meu Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, a bênção que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22, esteja sobre nós, sobre os teus filhos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Aleluias. Amado, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, porque o Senhor está à porta, batendo. Ele não entra de qualquer jeito na sua vida. Ele primeiramente pede permissão para entrar no seu coração, e nessa noite Ele pede permissão para que entre no seu coração e faça uma transformação. Para que isso aconteça na nossa vida, é necessário a gente abrir e estar disposto a receber a palavra de Deus em nossa vida. Nós nos rendemos, quando a Bíblia diz assim, nos rendemos, nós levantamos as mãos, nos rendemos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós nos rendemos em adoração a Ti. Eis-me aqui, Senhor. Aleluias. Querido, esse texto de Atos, capítulo 3, nos traz uma mensagem poderosa da parte do Senhor. O texto nos diz que Pedro e João, eles subiam ao templo para oração. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é
que um servo de Deus, uma serva do Senhor, ela precisa viver uma vida de oração. Sem oração, meu querido, nós não conseguimos nada. A oração, querido, é que move o coração de Deus. Então, crente precisa de orar. Pedro e João subiam ao templo, como eles faziam diariamente. A hora nona. Para quê? Para orar, para buscar o Senhor. Muitas vezes os crentes têm perdido as bênçãos, por quê? Porque não têm orado. Não têm buscado. Quantos crentes não buscam mais ao Senhor? Não colocam mais seus joelhos diante de Deus, por quê? O nosso Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, nem tem sombra de variação em Deus. Ele não muda. O mesmo Deus de ontem é o de hoje. E Ele continua ouvindo as suas orações, amém? Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados, diz a palavra do Senhor, para ouvir as nossas orações. Posso ouvir um glória a Deus? Os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que possa ouvir a oração do justo. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muito, ela pode muito em seus efeitos. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros e os diáconos e unjam com óleo. A oração do justo sarará o enfermo. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que oração poderosa. A oração, ela pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E o versículo 2 diz assim: era levado um homem coxo de nascença, ele era aleijado, o qual punham ele diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Ele era colocado na porta do templo para pedir esmola. Isso aqui nos traz algumas revelações da parte de Deus. Sabe que muitas vezes a gente acha que a gente sabe pedir. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes nós não sabíamos pedir. Ali ele estava todos os dias a pedir esmola. Por quê? Porque ele ia suprir a necessidade momentânea. Muitas vezes nós achamos que o que vai fazer a diferença é aquela necessidade momentânea, e a gente começa a pedir esmolas para Deus. Mas Deus quer resolver o nosso problema na fonte, na raiz do problema. E às vezes a gente nem sabe qual que é a raiz do nosso problema. João capítulo 5, a Bíblia nos diz que tinha um homem que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda, esperando pelo milagre. 38 anos. O anjo vinha, movimentava as águas, mas outro ia e chegava na sua frente. Até que Jesus chegou. Quando Jesus chega, meu querido, as coisas mudam, aleluia. Quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus chegou ali no tanque de Betesda, ele falou para aquele homem: o que você deseja? Tem 38 anos que eu estou aqui à beira desse tanque, mas sempre um chega na minha frente e ninguém me ajuda. Às vezes nós procuramos ajuda de tantos, mas o Senhor quer que você busque a Ele, porque Ele pode suprir toda e qualquer necessidade que a gente tenha. E Jesus revira para ele e fala assim: o que você quer? Então Jesus disse: levanta-te, pega o teu leito e anda, aleluias. A fonte inesgotável de vida chamada Jesus Cristo continua tendo autoridade. O seu problema, ele não é impossível para Deus. Pode ser impossível para você, mas para Deus ele não é impossível. Deus continua fazendo milagres. O Espírito de Deus ele se move, aleluias, aleluias, louvado seja Deus. Oh, aleluias.
O Espírito sopra onde quer, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aleluias. Você é nascido do Espírito, então sinta a presença de Deus na sua vida, receba a presença de Deus na sua vida, receba o consolo que é necessário, receba a cura, aleluias, em nome de Jesus, receba a salvação. Sabe, aquele homem estava ali mendigando a Porta Formosa e ele achava que uma esmola ia resolver o problema dele. Às vezes nós pedimos tanto e achamos que uma esmola vai resolver o nosso problema, que o dinheiro vai resolver o nosso problema. Mas a solução muitas vezes não vem da forma como a gente quer. A solução vem do jeito que Deus quer. Oh, aleluias. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Às vezes nós imploramos tanto a Deus: Senhor, me dá isso, me dá isso. Mas não é isso que a gente necessita. Deus conhece o que nós precisamos. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Isso é muito forte, porque a unção estava sobre a vida de Pedro e João naquele momento. Às vezes nós não temos os recursos humanos, mas nós temos uma palavra. Aleluias. Às vezes você diz assim: nós não temos solução, mas nós temos o poder da palavra. Então é muito importante você entender que naquele momento que você está tendo uma necessidade, você tem o poder da palavra. E nós não podemos, de forma alguma, amaldiçoar. Dizer assim: eu não vou conseguir, isso não vai acontecer, porque nós não temos recurso. Você tem o poder da palavra. Olha para nós, não temos prata, não temos ouro, nós não temos os recursos humanos, mas nós temos o recurso do céu, aleluia. Talvez você não tenha um recurso humano, mas você tem um recurso do céu, aleluia. Não possuo nem prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, isso te dou, aleluia. Você tem muito mais. Você precisa entender que você tem muito mais do que ouro e prata. Você tem o poder da palavra. Filho do homem, Ezequiel capítulo 37. Deus pergunta ao profeta Ezequiel: acaso poderão reviver esses ossos secos? Deus pergunta para o homem: acaso poderão reviver esses ossos secos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes, quem sou eu para o Senhor perguntar para mim? Então profetiza ao vale, libera a palavra ao vale de ossos secos. Então muitas vezes o que falta de nós é ter fé para liberar a palavra ao vale de ossos secos. Olha, querido, nós estamos vivendo um tempo de escassez da fé, porque Jesus predisse, quando ele diz lá no sermão profético de Mateus capítulo 24 e 25, ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé na terra? Nós estamos vivendo esses dias, e conforme a parábola das 10 virgens, eram 10 virgens, aquelas 10 virgens simbolizam 10 igrejas, 10 tipos de igrejas, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia nos diz assim: tardando o noivo, todas
esquenejaram, todas dormiram. É o tempo de sono profundo da igreja que nós estamos vivendo. Anote isso. Tardando o noivo. Ninguém pensa assim, tem mais de 2000 anos que Jesus já morreu. O noivo tardou já. Parece que nunca vai acontecer. No entanto, o texto diz, tardando o noivo, todas dormiram. É um tempo de sono da igreja. No entanto, a Bíblia nos diz que 5 dormiram, mas tinham azeite. O sono nesse tempo é inevitável, porque o Senhor nos prediz. A igreja ficar no sono é inevitável, porque o Senhor nos prediz que esse tempo era um tempo de escuridão, porque a Bíblia diz que era meia-noite, era tarde, era trevas, e todas dormiram. Então, tempo de dormir. No entanto, 5 guardaram azeite. Então, a minha preocupação hoje, como igreja, é guardar azeite. No tempo de sono, eu tenho que me preocupar assim, será que eu tenho azeite? Será que eu ainda choro por almas? Será que ainda me preocupo pela obra do Senhor? Pelas almas perdidas? Isso é azeite. Será que eu ainda tenho fome e sede de justiça? Ali o texto não está falando de incrédulo, porque incrédulo, meu irmão, o fim é a perdição. Ele está falando de julgamento da igreja. A metade, se for olhar a proporção, vai ficar de fora. A metade do mundo não, é a metade da igreja. Estarão 2 no leito, um será levado e outro, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Está falando para crente, não é para incrédulo. Então nós temos que entender isso. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto o Senhor. Então não é tempo. Leia e releia o que o texto de Apocalipse 2 e 3 fala. As cartas às 7 igrejas que Jesus mandou através do apóstolo João. Aquilo ali é o alerta para todos nós como igreja. Tenho contra ti isso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que toleras a Jezabel. Tenho contra ti isso. Tenho contra ti aquilo. Aquelas análises do Senhor Jesus, nós precisamos fazer essa análise. Não à toa que está escrito lá. Você que diz que é rica, é poderosa, eu te digo, você é pobre, miserável, cega, nua, e o texto é muito forte, desgraçada. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós estamos muitas vezes à procura de tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Disse Jesus para Marta. Maria estava ali afadigada, querendo servir a Jesus. Marta estava ali afadigada, querendo servir a Jesus. E Maria estava aos pés do Senhor. Marta não aguentou ver Maria aos pés de Jesus. Senhor, não te importas que Maria fique tão à toa, enquanto eu estou me acabando aqui para poder te servir? Marta, você não entendeu ainda? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Nós temos que saber escolher a melhor parte.
E a melhor parte é estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua voz. Então, querido, em nome de Jesus, levanta do seu leito e anda. Eu não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa eu te digo: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Nós temos uma palavra para você. Nós não temos recursos humanos, mas nós temos o poder de Deus, aleluias. Talvez você ache que você precise de uma porta aberta, mas Deus quer fechar a porta, porque essa porta não vem dele. Nós precisamos confiar e entender que a boa e perfeita vontade de Deus é o melhor para nós, mesmo quando a porta se fecha. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Às vezes nós esperamos receber alguma coisa de Deus, mas nós precisamos verdadeiramente levantar, porque estamos muitas vezes aleijados espiritualmente. Estamos acomodados espiritualmente. Só ficamos assim: dá Senhor, me dá o recurso, me dá o dinheiro, me dá as coisas. Às vezes a nossa oração só se resume a isso hoje: me dá esmolas. Não possuo prata e nem ouro, não possuo os recursos deste mundo, mas nós temos algo que vai resolver o seu problema. É isso que nós temos que entender. O poder da palavra. Deus operou na vida daquele homem aleijado desde o nascimento. E ele não precisava apenas de moedas. Ele precisava de uma palavra vinda do céu para a sua vida. Às vezes o que você acha que está precisando não é o que vai resolver o seu problema. Você precisa de uma palavra vinda do céu para a tua vida. Aquela manhã, ela não mudou por causa dos recursos financeiros, mas por causa de uma palavra liberada no nome forte do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Pessoas vão pedir esmolas, mas Deus vai liberar destinos para você. A esmola ia resolver o problema daquele dia, mas naquele dia a palavra resolveu o problema para a eternidade, aleluias. Às vezes nós achamos que a esmola vai resolver o nosso problema, ela pode resolver momentaneamente, mas Deus sabe a palavra que vai resolver o teu destino, aleluias. A palavra certa, no tempo certo, ela muda os destinos. Pedro diz assim: olha para nós. Nós não temos recursos humanos, mas nós temos uma palavra vinda do céu. Antes que acontecesse um milagre, houve um alinhamento espiritual. Olha para nós. Veja que nós não temos recursos humanos, mas nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Está entendendo? Aquele homem olhava para o chão há anos, vivia cabisbaixo, mas a palavra de Pedro disse assim: levanta os teus olhos e olha para nós.
somos pescadores, não temos diplomas. Não que diploma seja ruim, nós não estamos firmados em coisas humanas. Nós estamos firmados na palavra do grande eu sou, do El Shaddai, o El Elyon, o Adonai, aleluias. Aleluias. Quem ouve a palavra de Deus, quem recebe a palavra de Deus, aprende a olhar para cima. Isaías 55:3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Nem tudo que nós pedimos é o que realmente nós precisamos. O homem esperava uma esmola, o dinheiro, mas Pedro entregou a autoridade espiritual. Deus nunca vai responder apenas a superfície do problema, da necessidade. Ele trata na raiz do problema. E por isso que algumas vezes vai demorar um pouco até chega o seu milagre. Como eu disse em João capítulo 5, o homem esperou 38 anos. Se ele esperasse alguém jogar ele lá nas águas de Betesda, ele ia morrer aleijado. Se ele esperasse os recursos humanos, até o próprio Deus ia até ele no momento certo. Às vezes nós não temos os recursos humanos, nós somos imóveis, mas o Senhor vai até nós e nos dá uma palavra. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. O que você quer? Ele nem sabia o que ele queria. Levanta e anda, toma teu leito. E ele foi curado. Quando a palavra do reino de Deus, ela é liberada, ela quebra ciclos. Ciclos de maldição, ciclos de problemas, histórias mal resolvidas, identidades que foram lançadas sobre você. A Bíblia diz que quando Raquel estava para dar à luz ao seu filho, e ela morreu no momento do parto. Antes de morrer, ela liberou uma palavra. Ela disse assim: esse filho será chamado Benoni, filho da dor. É forte isso. Mas na mesma hora, Jacó estava lá. Não, ele cortou aquele ciclo e disse: não, ele não vai chamar Benoni, não. Eu tenho autoridade, eu sou pai. Ele não vai chamar Benoni, não, ele vai chamar Benjamim, filho da alegria. Aleluia. Ela morreu. Mas aquela maldição, ela foi cortada ali no ato, porque pelo poder da palavra daquele que tem autoridade. Jacó sabia muito bem, porque a vida inteira ele recebeu uma palavra: você vai ser Jacó, usurpador, enganador. E repetindo o ciclo, ele vendo e tendo discernimento, senão, opa, Benoni não, Benjamim, filho da dor não, filho da alegria. Então sabe como que a gente vai mudar o curso? Pelo poder da palavra. Não é Benoni, é Benjamim, filho da alegria. Mesmo que o momento era dor, mesmo que você esteja vivendo um tempo de dor, você não tem que decretar a dor, você tem que decretar a bênção.
Porque, querido, você pode mudar circunstâncias pelo poder da sua palavra, a palavra que vem do trono de Deus. E ali, quando Benjamim nasceu, está aí lá em Gênesis 35. Deus mudou o nome de Jacó. Ele não mais chamava Jacó. Agora eu vou te chamar de Israel, porque você é príncipe de Deus. Ele esperou uma vida inteira para mudar sua identidade. Ele mudou a identidade do filho dele no momento do ato, porque ele tinha autoridade. Está entendendo? Você não tem que esperar uma vida inteira, sendo que você tem o poder da palavra. Às vezes Deus quer trabalhar isso em você. Eu falo isso assim, lá em casa. A gente que é dessa geração, né, Robson? Dos anos 70, 80. Os nossos pais, eles eram muito duros. E às vezes, por causa das suas criações, eles liberavam palavras ruins para nós. Porque eles não tinham discernimento. Mas nós não temos que repetir isso. Eu falo todos os dias para meu filho: o ciclo quebrou, meu filho. Você não vai ter os mesmos traumas que eu tive. Por causa da criação dos meus pais. Não. Eu libero palavra de bênção sobre a sua vida. Você vai ser melhor do que eu. Eu não vou ter que esperar até eu me encontrar, não. Você vai sair daqui e você vai voar, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Eu libero palavras sobre a vida dele, sobre a vida da minha filha. Por quê? Porque eu tenho o poder da palavra. E nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Romanos 12. Filhinhos, eu vos escrevi, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Você quer saber qual é a vontade boa, perfeita? Está em Cristo. Tudo passa por Ele. Então o evangelho que não tem Cristo não é um evangelho fajuto. Tudo passa por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Ele. João Batista, quando avistou ele, disse: lá vem ele. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. É forte. Jesus virou, disse assim: de nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele. E ele disse: eu não sou digno de desatar suas sandálias. João Batista foi o maior e morreu decapitado. Me fala um milagre que ele fez? Nenhum. Pelo menos na Bíblia não fala. Qual foi o milagre que João Batista fez? Nenhum. Moisés abriu o mar vermelho. Elias fez chover, fez parar de chover, fez fogo descer. Eliseu ressuscitou. Eliseu multiplicou. Mas João Batista não fez nada. Ele só preparou o caminho do Senhor e morreu para que ele pudesse ter o caminho aberto. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo. Era essa a pregação dele. Jesus repetiu essa pregação. Então, querido, viva para Ele. Porque no final das contas,
É só isso que vai fazer diferença. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Medite por um instante nessa palavra que foi ministrada. Talvez você esteja como aquele homem, mendigando a porta, buscando as coisas deste mundo, pedindo esmolas para Jesus, mas uma coisa só é necessária. E o Senhor te diz: levanta-te e anda. Pai, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Meu Deus, que essa palavra traga vida, não qualquer vida, mas uma vida abundante. Quem anda com Deus sabe que a fé não é só crer no coração, é declarar com a boca. Se disseres a este monte, disse Jesus, lança-te no mar. Se disseres a esse monte, lança-te no mar, ele vai ter que obedecer. Então, em nome de Jesus, use a autoridade de Deus sobre a tua vida para liberar palavras de bênção sobre a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aos homens isso é impossível, mas a Deus nada é impossível. Pedro estendeu as mãos, pegou na mão dele e disse: agora levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente se pôs em pé, e os seus tornozelos se firmaram. Atitude, Deus libera a palavra, mas espera uma resposta de você. A fé sem obras, ela é morta. Tiago 2, versículo 17. Mesmo que ainda os músculos não tenham força, a obediência vai ativar o sobrenatural, aleluia. Deus quer liberar palavras de bênção sobre a tua vida, mas você precisa usar, porque a palavra que restaura, ela gera testemunho. O homem entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus, depois que ele foi curado. Deus quer que você salte de alegria, porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Às vezes, a promessa ainda não se cumpriu, mas é só uma questão de tempo, porque há tempo para tudo, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, mas você não pode perder o foco, você não pode perder a fé. Aquele que estava à porta, agora não está mais à porta, ele está dentro do templo, aleluias. Aleluias. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Atos 3, 9. Testemunho. Deus quer que você vire um testemunho vivo. A palavra de Deus nunca termina em quem recebe. Ela se transforma em um testemunho público. As pessoas vão olhar para você e vai ver a glória de Deus na sua vida. Diga: eu creio. Mais forte, diga: eu creio. Levante suas mãos para o céu, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplauda bem forte a Jesus e dá glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós estamos chegando ao término do nosso culto. E eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos. E todos os irmãos também que nos assistem pela internet. Que Deus continue abençoando
de uma forma poderosa. Nós queremos glorificar a Deus porque nós chegamos ao último domingo do ano. E para a honra e glória do Senhor, acho que são 52 domingos no ano, né? Nesses 52 domingos eu preguei. Fora as quartas-feiras, né? 52 domingos liberando a palavra de Deus. Nós temos cumprido a nossa missão, em tempo e fora de tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Não desanime diante das circunstâncias, porque nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem, nós nos guiamos por fé. Então, se as coisas estão ruins, comece a mudar o ambiente com o poder da palavra. Senhor, se está faltando alguma coisa, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai trazer a abundância, que o Senhor vai multiplicar. Você recebeu o seu salário, o Senhor multiplica para que eu possa, pagar as minhas contas e ainda sobejar. Não amaldiçoe. Faça, plante, porque é bíblico, quem planta, colhe. Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, também ceifará. Essa é a lei universal, quem planta, colhe. Muitas vezes até o ímpio compreende isso muito mais do que muitos servos de Deus. Sabe o poder? Eles falam assim, essa é a lei do universo. O que você planta no universo, o universo traz de volta para você. Isso não tem nada de universo, é Deus. É a lei da semeadura. Então faça conforme que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer. Faça conforme as suas forças aquilo que Deus tem colocado na sua mão, é o que a Bíblia diz. Que Deus lhe dê uma semana de bênção, de paz e alegria. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos, nossos irmãos visitantes, Simone e Marco Antônio. Deus abençoe vocês. Vocês são bem-vindos, né? A irmã Idelvane ligou para mim e falou assim: pastor, recebe o casal lá. E nós ficamos muito felizes com a sua presença de vocês. São bem-vindos. A nossa igreja é uma igreja simples, mas tem palavra. Aqui você nunca vai ficar sem comer espiritualmente, porque todos os dias o Senhor tem nos dado o alimento, o pão do céu, aleluia. E isso é o mais importante. Que Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, né? O Robson é de casa, feliz em te ver, Robson, né? Volta mais vezes, né? Que Deus abençoe, irmã Conceição. Ela chama? Luísa. Vamos orar pela Luísa. Tá bom. Vamos orar pela Luísa e pela Marisa, irmã da irmã Conceição e sobrinha, né? Em nome de Jesus, para que Deus entre nessa causa. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e Te louvamos por todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, por a palavra que foi ministrada, que veio do Teu trono. Te louvamos por cada vida aqui presente, pelos irmãos que nos assistem em casa. Que a Tua bênção, Provérbios 10, 22, que enriquece, não traz consigo dores, esteja sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento pela vida da Luísa, sobrinha da irmã Conceição, que está com suspeita de câncer. Meu Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o médico dos médicos. Envia o Teu anjo naquele lugar onde ela está. E, ó Deus, repreenda o poder de todo câncer maligno.
na autoridade que é sobre todo nome, o nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, nós declaramos a falência deste tumor maligno, em nome de Jesus, que caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Essa jovem de 30 anos, meu Deus, nós declaramos a saúde do Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos também a vida da Marisa, irmã da irmã Conceição. O Senhor conhece o coração dela, toma ela nas tuas mãos, e o Senhor venha com o teu bálsamo, com a tua cura, na autoridade do nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas as coisas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana, a última semana do ano, uma semana de bênção, de paz, de alegria. Repreende, meu Deus, essa onda de calor que está sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, meu Pai. Repreende, porque tem trazido, muitas pessoas têm passado mal. Nós declaramos a brisa do Senhor, vento não de tempestade, mas de bonança, a chuva seródia e a temporã venha sobre a nossa terra, trazendo, ó Deus, uma brisa suave, no nome de Jesus. Repreende o poder das trevas, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos livra, Deus, de todo mal, de toda enfermidade, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, que o Senhor os acompanhe em Cristo Jesus. Amém.